Iniciamos então a nossa gravação. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Kleber. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Chegamos aqui ao nosso momento, né, do primeiro encontro online do nosso componente Inteligência de Dados e Big Data, hein? Tema interessante, tema extremamente aí, né, na pauta, dentro das empresas, né, das organizações. Espero que a gente tenha aí um módulo, né, excelente aí de aproveitamento. E desde já aqui faço aquele convite, pessoal. O encontro online é o momento aqui da nossa interação. Então fiquem aí bem tranquilos, né, para ligar o microfone, abrir a câmera, né, quem não puder, né, utiliza aí o chat. O importante é a gente fazer essa troca aqui, né, que, né, sempre também falo, pessoal, eu acredito muito que o conhecimento, né, nós construímos em conjunto, hein? Então vamos lá, todos nós aqui, nos empenhar para que, né, de fato a gente possa, né, ter um sucesso aí, né, ao longo desse momento juntos, tá bom? Desde já está aqui comigo também, né, o Wagner Santos, que é o tutor, né, que é aquela pessoa que está no dia a dia aí na sala virtual, pessoal lá no campus digital, dando todo um apoio, né, ter um contato aí direto com vocês. Então, quero, né, desde já aqui agradecer também a presença do Wagner. E, Wagner, né, por favor, se apresente aí para o pessoal. Obrigado, professor. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Wagner. Eu já atuei com o professor Kleber em outros componentes, então a gente já se alinha muito bem nesses, né, durante todo o semestre, de como a gente vai trabalhar junto, questão de correções, atividades. O que eu peço nesse primeiro contato? Todas as dúvidas que vocês tiverem, sempre procurem primeiro a mim, antes de levar direto ao docente. Por quê? Eu entrando em contato diretamente com ele, fica mais fácil da gente se alinhar se for uma dúvida muito pontual, tipo algum questionário errado, alguma coisa do tipo. Então, toda a comunicação inicial referente ao componente, dúvida da plataforma, qualquer outra coisa, vocês procurem primeiro a tutoria. Posteriormente, se for alguma coisa muito específica e você quer falar diretamente com o professor, aí fica aberto para mandar o e-mail dele, mas toda a comunicação inicia pela tutoria. E uma coisa que eu peço já também é que durante esse começo, todas as dúvidas que vocês tiverem de alguma coisa dentro do componente, ou alguma questão que está errada, tira o print da questão, encaminha ela para mim, coloca o seu nome completo e qual componente você está se referindo. Porque, assim como eu, professor, a gente tem vários componentes que rodam simultaneamente. Então, para agilizar na hora da gente procurar e ajudar vocês da melhor forma, sempre coloquem no corpo do e-mail qual componente, o RA, o nome completo, e escreva a dúvida. Olha, eu achei que essa questão está errada por isso, isso e isso. Se realmente estiver errado, a gente caminha ao suporte, eles fazem a alteração e dessa forma vocês não ficam prejudicados. Eu vou deixar no chat o meu e-mail fixado no chat aqui, mas dentro do campus também, se vocês forem abaixo do cardzinho do professor ali com as especificações, com o nome dele, tem ali chat com a tutoria. Vocês vão entrar em contato diretamente comigo. E eu creio que seja isso, professor, para esse semestre. Eu acho que vai dar tudo certo. Legal, Wagner. Com certeza vai dar sim, né? A gente já tem aí trabalhado, como você disse, né, em parceria aí nos componentes, né? Então é muito bom também estar com você aqui novamente, viu, Wagner? Acho que a nossa dupla aí, né, tá trabalhando legal, tem dado tudo certo nessa boa comunicação aí com os estudantes, hein? Mas, pessoal, né, vocês são os protagonistas, é vocês quem nos acionam, né, vocês é que estão ali com os recursos no campus digital, então façam uso, aproveitem bastante, porque tanto o Wagner, né, quanto eu, né, nós também temos ainda toda uma estrutura, todo um time, todo um suporte envolvido para entregar para vocês aqui a melhor experiência. Pessoal, a gente até, né, trabalha esse conceito do campus digital, porque nós entendemos que, apesar da gente estar aqui à distância, por meio da tecnologia, né, o que nós sentimos aqui, o nosso empenho é
justamente da mesma forma como estivéssemos numa sala presencial dentro de um campus, né, aí presencial da universidade, tá bom? Então, vamos, né, estreitar cada vez mais nessa comunicação, porque só temos a ganhar, tá bom? Wagner, novamente, obrigado. Então, vamos em frente. Pessoal, também já estou compartilhando aqui o meu e-mail institucional, mas como, né, já dissemos, o importante para facilitar a nossa comunicação é lá através do Wagner, né, através do campus digital, tá bom? Então, bora lá, deixa eu avançar. Só um minutinho. Agora sim. Pessoal, então, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas só para me apresentar rapidamente, né? Então, eu tenho uma trajetória na área da tecnologia, na área da administração, tenho duas paixões, né? TI e gestão. Eu iniciei, né, profissionalmente, então, lá no ano de 98. Né? Estudei anteriormente, claro, né? Minha primeira graduação é ali em meados de 95, hein? Então, o tempo passa muito rápido, já digo isso para vocês, né? E de lá para cá, então, sempre atuando aí nessa perspectiva, né, de tecnologia da informação, nas áreas, né, de operações da TI, na área de redes, na área de segurança, na área de análise de dados, de business intelligence, né, fazendo a gestão aí dos times de TI, né, e mais recentemente, a partir aí da pandemia também, né, voltar mais focado, né, na questão estratégica de negócio, né, hoje eu coordeno dentro da própria universidade, né, o nosso escritório de estratégia, de planejamento, de inovação, e também sempre em paralelo, em sala de aula, nos cursos presenciais, atuando então como professor, né, também no EAD, enfim, é sempre importante, a gente sempre enriquece muito a partir dessa troca aí com vocês, tá bom? E ao longo, né, dessa jornada, então, aí de 28 anos, tivemos grandes projetos, né, em ambientes corporativos, né, em instituição de grande porte, envolvendo ambientes aí presente nacionalmente em mais de 5 estados, né, em mais de 30 localidades, com reconhecimentos aí, pessoal, né, a nível internacional, mas sempre fruto de trabalho, né, com equipe, com parceiros, enfim, sempre, né, somando esforços, né, talentos aí de muita gente, tá bom? Vocês vão ter sempre o material compartilhado com vocês depois, né? E aí fiquem à vontade aí para conversar a respeito de qualquer um dos temas. Pessoal, sempre eu digo, né? Vai muito além aqui, né? Do momento da aula, do momento, né? Lá do material compartilhado. Acho que vocês podem contar com a universidade, né? Para que a gente trabalhe juntos aí em prol dos objetivos de vocês, que é a aprendizagem e a formação profissional, tá bom? Só um minutinho que tem mais gente chegando aqui. Deixa eu só liberar. Aí, agora sim. Vamos lá, então. Pessoal, e, né, deixo aqui uma dica inicial importante aí para os estudos. Né? Por se tratar de um componente onde a gente vai falar, assim, de tecnologia, então há muitas terminologias da área, né? Então, são siglas, são termos, né, num idioma inglês, enfim, e é importante a gente se habituar a essa linguagem aí do dia a dia do mercado. Então, minha recomendação, caderninho, anotem, elaborem aí o seu glossário para ir retomando, e aí a gente vai se familiarizando, né? Muitas vezes a gente tem já, de repente, aí algum contato com a área, enfim, mas quem sabe, né, é uma novidade, é a primeira vez que estou visualizando aquele conceito, então é legal fazer essa anotação e estar aí frequentemente retomando, porque a gente vai, então, reforçando e, né, guardando bem esses conceitos, né, fazendo a nossa compreensão aí adequada, tá bom? Não deixem de realizar aí as atividades no prazo. Para o encontro online é sempre importante, né, fazer a leitura, e se possível, né, a leitura do material lá da unidade em questão. Hoje o tema aqui é a unidade 1, né, não deixem de participar aqui. Eu sei que muitas vezes
pode acontecer por questão de trabalho, questão de deslocamento, de viagem, e essa é a facilidade, né, da nossa educação à distância, né, nos dá essa flexibilidade, pois a gente vai assistir depois da gravação, mas quando possível estejam presentes para aproveitar justamente essa troca, tá bom? E não deixem jamais de tirar dúvidas. Ah, estou no encontro, parece que está ok, mas chega lá durante a semana, vou fazer atividade, estou retomando o material, pode ser que aí venha a surgir a dúvida. Então, manda para a gente lá no fórum, utilize o chat, e-mail, né, e aí a gente vai esclareando, vai, né, tirando todas essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Faço sempre também a recomendação aqui, né? Gosto muito, vocês vão ver que eu vou estar compartilhando depois dos encontros, faço um resuminho. Gosto muito também, né, do instrumento aqui de aprendizagem mapa mental. Então, a gente vai colocar, né, no mapa mental o assunto, né, ali do momento, do contexto, e aí a gente vai descrevendo acerca desse assunto. Então, ele traz, assim, um aspecto visual para facilitar memorização, e é uma maneira muito legal e interessante da gente resumir, né, sumarizar aí o conteúdo e facilita nos estudos. Então, no momento da anotação, vão já utilizando essa estratégia que certamente aí favorece, né, a nossa aprendizagem também, tá bom? O que mais, pessoal, importante aqui, antes da gente entrar, né, de fato aí no nosso tema. Pessoal, falar aí de inteligência de dados e Big Data, né? Olha, é bastante abrangente, né? Vou dizer para vocês que para que nós pudéssemos, né, ter uma abordagem, né, completa, nós teríamos que estar cursando aqui a formação, de fato, né, aí da área da ciência de dados, do Big Data, da inteligência de dados, tá? Então, dentro aqui do nosso contexto de formação, dentro aqui das áreas que a gente tem, né, dos nossos cursos, nós vamos trabalhar aqui, né, essa temática dentro da perspectiva de gestão, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter um olhar, né, de tomador de decisão, um olhar onde a gente vai conhecer acerca do tema, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir no ambiente de trabalho, e a gente vai, sim, também colocar a mão na massa, a gente também vai trabalhar com tecnologia, a gente também vai desenvolver aí uma visualização de dados de uma forma dinâmica, interessante, através aí dos dashboards, tá bom? E os dois pilares nesse contexto de inteligência de dados, sem dúvida nenhuma, então, é a própria ciência de dados, que a gente aborda no nosso material como Data Science, né? E o Big Data, né, com um olhar, então, aí para infraestrutura, para tecnologia, né, de uma forma integrada, então, né, com essa ciência de dados, aonde, a partir dos dados armazenados, a gente vai produzir valor dentro das organizações, a gente vai ajudar a tomada de decisão, a proporcionar eficiência, né, a inovação. Então, é nesse contexto que a gente vai desenvolver esse componente. Pessoal, alguém quer comentar algo? Alguém gostaria de compartilhar aqui a sua expectativa? Alguém já está atuando na área? E aí? André, está empolgado com a matéria ainda? Você tinha compartilhado aqui no chat. Tô sim, professor. Eu já trabalho na área. Maravilha. André, então, olha aí, hein? Você que já está aí na área, né, fica à vontade aí para estar compartilhando aí as experiências aí do dia a dia, hein? Isso enriquece muito, tá bom? Então, bora lá, né? O conteúdo, né, está organizado, então, em 4 unidades, né? A partir da unidade 1, hoje, a gente vai trabalhar Data Science, ciência de dados. Na unidade 2, no nosso próximo encontro, então, Big Data. Na unidade 3, Data Storytelling. A gente vai ver, pessoal, a estratégia de
como que a gente faz com que os dados e as informações, né, de fato, produzam conhecimento a partir de um público-alvo que vai ali no dia a dia consumir, né, esses dados, consumir as informações, né? E aí tem toda uma estratégia bem legal, né? A gente vai contar histórias a partir de dados. E lá na unidade 4 a gente vai trabalhar, né, projetos onde o elemento vai ser, então, dashboard. A gente vai desenvolver uma visualização usando a técnica de data storytelling em ambiente online, de uma forma dinâmica, que certamente vocês vão aí perceber, né, oportunidades, quem sabe já estou, né, no mercado de trabalho ou estou buscando uma oportunidade, né, são competências que a gente vai já adquirir que, né, possivelmente aí pode, né, agregar valor aí, né, para os nossos objetivos, hein? Tá bom? Então, vamos avançando. Primeira pergunta aqui, né, entrando já no tema. O que é ciência de dados e qual a sua importância? Eu acho que a gente já hoje tem uma percepção, a gente já tem, né, escutado muito a respeito dessa questão de dados, né, de Big Data, a própria função, atuação do cientista de dados, quem sabe a gente já leu algo, porque está em evidência, pessoal, são dentre as profissões, enfim, as mais aí promissoras, né, em relação às necessidades atuais das empresas, né, o cientista de dados, né, que é aquela formação que detém ali conhecimentos tanto técnicos, mas também em relação à área de negócio, a matemática, a estatística, né, aquela habilidade importante da comunicação, enfim, esse é um profissional, essa é uma função extremamente valorizada, porque proporciona, então, um grande valor, nessa grande agregação de valor para as organizações, tá? Mas a gente vai entender melhor, a gente vai conceituar, lá no final a gente vai retomar essa questão, e aí a gente pode, né, discutir aí já com outro olhar, tá bom? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho, né, o contexto atual aí da nossa sociedade, para que a gente possa perceber de fato essa importância, né, onde que os dados estão inseridos. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês dois panoramas. Não vou entrar no detalhe, tá? Eu só quero que vocês vão escrevendo para mim no chat aqui, né, se conhecem, né, essas figuras, essas imagens, o que elas podem aí nos representar, o que vem na mente, tá? Vou dar um exemplo só aqui, ó, né, em relação ao meu respeito aqui, pessoal. Quando eu olho essa segunda imagem aqui, né, superior, é a videolocadora, né? Eu era extremamente fã de chegar numa sexta-feira, ir lá numa videolocadora, fazer a locação, né, da fita VHS, chegar em casa, né, passar o final de semana maratonando os filmes, né, quando a gente dava sorte de conseguir a disponibilidade lá do lançamento, né, estar disponível lá na locadora, e na segunda-feira fazia a devolução, né, e pagava, né, por cada filme locado, hein? Então, é nostalgia pura para mim, porque é da minha geração. Na verdade, todas essas figuras aí fizeram parte, né, da minha adolescência, né, até mesmo quando eu ingressei, né, na minha primeira graduação, eu visualizava, né, esses elementos aí. Por exemplo, esse Guia Brasil era o meu GPS. O que é isso, né? Era o famoso, conhecido Guia Quatro Rodas, era uma revista que continha um mapa das cidades. Então, para eu estudar, eu estudava em São Paulo, né, eu fazia o meu trajeto, memorizava o meu trajeto, olhando, né, para as folhas, né, dessa revista, e aí não tinha assistente virtual, vire à direita, vire à esquerda, não recalculava a rota se eu me equivocasse. É o mesmo, né? Espera aí que tem mais gente chegando. Enfim, era, né, um outro momento. E de quando que a gente está falando, pessoal? Há pouco tempo. Década de 80, década de 90. Faz pouquíssimo tempo. Tá? Deixa eu só dar uma espiada aqui, hein?
Legal, é isso mesmo. Vocês reconheceram. Muito legal. Bom, bora lá. E aí, a gente vê agora essa outra imagem aqui. E aí, pessoal, estamos mais familiarizados? Eu coloquei aqui como, olha só, representando, né, nossa sociedade atual. O que a gente vê aí, pessoal? Aonde estão esses ícones? Aonde que a gente encontra? Olha, Maria Eduarda, já foi também Snapchat, né? Para que a gente possa até, né, citar aí como exemplo de quanto que hoje a gente tem, né, as tecnologias em transição, né, essa evolução tecnológica acontecendo o tempo todo. Mas, pessoal, certamente quando a gente olha, né, esses ícones desses apps, né, eles fazem parte do nosso cotidiano. Nós levamos conosco o tempo todo, né, lá no nosso smartphone, não é isso mesmo? E aí, quando a gente olha essa figura, né, ali no centro tem 60 segundos, tá? E aí, para cada uma, né, dessas fatias aí, né, de cada um desses apps, tem um volume, né? Tem ali uma métrica, tem uma medida, né? Ou seja, o que representa esse valor? Representa aí uma média global de uso durante 1 minuto, a nível global. Então, vejam, né? E olha que isso, né, é uma pesquisa, um levantamento que já faz aí 2, 3 anos. Né? Não encontrei uma apresentação, né, nesse aspecto visual mais atualizada. Mas a gente sabe que o crescimento é exponencial, cada vez mais, né, o volume, né, vai aumentando, né, a velocidade, né, que esses dados, enfim, né, de utilização vão ocorrendo, cada vez mais variedade, né, como a gente citou há pouco, o Snapchat, tem diversos outros apps que a gente poderia inserir aí nesse círculo, não é mesmo? Mas vejam, são números extremamente expressivos, né? Se a gente olha aqui, gasto online, né? O carrinho de compras ali, né? O e-commerce. Quem de nós hoje que não faz uma pesquisa, né? Que não faz uma compra online? Talvez nem todos os tipos de produtos, né, seja a nossa preferência. Ah, a gente vai comprar alimento, a gente quer ir lá no supermercado, né? Mas se a gente vai hoje comprar um eletrônico, né, uma comodidade, né, até mesmo eletrodomésticos, mobiliário, até roupas, não é mesmo, pessoal? A gente tem essa facilidade aí para praticamente tornou-se um hábito, né, do dia a dia. A gente faz a compra online. Por quê? Qual é a vantagem, né? Além da praticidade, a gente tem um poder muito grande de escolha, né? A gente vai olhar, vai comparar, vai analisar entre vendedores, entre características de produtos, mas a gente vai, sobretudo, olhar a avaliação, né, de acordo com a experiência que outros usuários, outros clientes já tiveram acerca daquele produto, acerca daquele vendedor. E isso influencia a nossa tomada de decisão. Não é mesmo, pessoal? Certamente que sim. Alguém aqui não compra online, não gosta? Algum comentário a respeito? Estou vendo que vocês estão trocando aqui no chat, hein? Daqui a pouquinho eu dou uma olhada, hein? Depois eu vejo o que vocês estão falando do BI aqui, hein? Eu vi que vocês citaram Locker Studio. Pessoal, o Locker Studio vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar, né, para desenvolver o nosso dashboard, né? Tanto por questão do nosso tempo, né, dentro do módulo, tá? Assim como também pela gratuidade, né, por a gente rodar 100% online, por se integrar, né, então aí com os aplicativos do Google, né, Google Planilhas, enfim, Google Formulários. Então, a gente vai ter uma experiência de desenvolver um dashboard interativo, dinâmico, né, atualizando dinamicamente, né, por meio, então, do Locker Studio, hein? Mas
né, tema aí, né, um pouquinho mais adiante, tá bom? Pois eu dou uma olhada com atenção aqui, tá? Olha, tô vendo aqui, não gosta de comprar presencial, a Maria Eduarda, a Nicole, né, sou cliente fiel da Shopee, eu sou cliente fiel do Mercado Livre também, Nicole. E como um cliente, eu tenho acompanhado, né, o quanto que as organizações vêm evoluindo. Eu falo organizações, né, enfim, do e-commerce, né, as plataformas que, né, vêm sendo desenvolvidas, mas a experiência do próprio Mercado Livre, como um bom cliente aqui, então, eu tenho visto o quanto que evoluiu no aspecto, né, de apresentação, de navegabilidade, da usabilidade, enfim, né? Pensando lá, a empresa, pensando no cliente, na atratividade, mas também na logística, né? Olha, a gente compra hoje, né, o tempo de entrega, que é um fator, né, também muitas vezes aí determinante para a escolha, né, ali para o cliente fazer a opção de fato, né, para conversão, enfim, é fundamental. Então, cada vez mais a gente vê que os serviços têm, né, se aprimorado, e a gente certamente pode compreender que há toda uma estratégia, né, por trás de gestão, de uso de dados, de informações, pessoal. Aí a gente vai falar justamente nesse contexto, tá bom? Mas voltando aqui então, né, retomando, olha só, né, a nossa sociedade há pouco tempo, e agora, então, a nossa sociedade atual, nesse contexto de comunicação, né, de uso de recursos, o que mudou, pessoal, então? Mudou que hoje a comunicação se tornou, basicamente, né, ela acontece por meio da tecnologia. E aí a gente diz, a gente entende, então, com isso, que a comunicação é digital. Pessoal, esse termo digital, né, que traz para nós quando a gente pensa, né, comunicação digital? Há pouco tempo, nas empresas, a gente tinha um movimento da digitalização, que era olhar para aquele documento impresso e deixar de fazer o consumo do papel. E agora ele está online, está lá num arquivo, né, armazenado numa infraestrutura computacional, num formato, né, de PDF, está num banco de dados de sistemas. Isso é a digitalização, né? E esse termo aí, digital, veio justamente lá do dígito binário, né? Olha lá o dígito, o 1 e o 0, a codificação, então, que a gente hoje faz com que toda informação, seja texto, seja áudio, seja vídeo, seja um dado biométrico, de geolocalização, tudo isso entra numa linguagem computacional, então, codificada, né, nessa linguagem binária do 1 e do 0, né, do dígito, então, binário. É através, então, dessa codificação que a gente adota essa terminologia digital, comunicação digital. Então, quando a gente está hoje trocando agora aqui no Google Meet, né, o nosso conteúdo, essa nossa conversa, a gente está fazendo uso aqui da codificação, né, então, né, binária, por meio das redes e computadores, né, nos interconectando através da internet, que é a rede mundial de computadores, mas é por meio dessa codificação digital, que passou a fazer parte da nossa vida, né, que a gente tem uma altíssima dependência, né, tanto no aspecto social, né, enquanto cidadão, enquanto, né, sociedade, mas, sobretudo, nas empresas, dentro lá dos sistemas de gestão, dos sistemas de informação. Tudo certo, pessoal? Tranquilos até aqui? E aí, então, obrigado, Nicole, obrigado, André. A gente começa agora, olhando para essa figura, observando esses números, né? Olhando atentamente, então, compreendendo que a comunicação é digital, né? Significando, então, que está ocorrendo por meio de tecnologia, por meio de computadores e dispositivos, né? A gente, ó, lembra da terminologia, lembra do glossário? Então, olha um aqui, por meio do IoT, vou escrever aqui para vocês. Internet of Things, internet das coisas.
pessoal, são os dispositivos. Quando a gente fala aí cidades inteligentes, indústria 4.0, né, os veículos cada vez muito mais hoje, né, no nível ali de software, né, para gerenciar, enfim, coisas que estão próximas a nós no dia a dia que a gente nem se dá conta, né, estão cercados ali, desculpa que saiu um 4 ali, foi apertar o Enter aqui, ó, o IoT, tá? Internet das coisas, tá? Tá aí no nosso chat. Pessoal, esse conceito é o que, né, esse mar, então, aí de tecnologia distribuída, né, ao longo, né, dos ambientes, que a todo momento está presente, então, uma conectividade, está ligado a uma rede, está associado à internet. E sendo essa comunicação digital, então, ocorrendo por meio da tecnologia, o que a gente passou, pessoal, né, a ter em relação a criar um potencial, tá? Nós passamos cada vez mais a armazenar esses dados que são criados, transmitidos, consumidos o tempo todo. Então, o que eu quero dizer? Né, olha só, eu estou gravando agora aqui, né, esse nosso encontro de hoje. A gente vai ficar aqui há cerca de uma hora e pouquinho, por hoje ser o primeiro encontro, tá? Nós gravamos esse conteúdo digitalmente. E a partir desse armazenamento, da gente obter esse conteúdo, e aí a gente pode pensar nos sistemas de informação lá das empresas, a gente pode pensar, né, em cada clique que a gente vai durante uma navegação, quando eu estou lá num portal, no e-commerce, pesquisando o produto, né, todo o uso em rede social, os nossos posts, né, a foto que a gente tira, que já vai lá para a nuvem, não é mesmo? Pessoal, tudo isso está sendo armazenado. E uma vez que a gente vem armazenando esses dados, vou citar aqui, né, como um exemplo, essa videoaula que vai ficar, né, a partir desse encontro, então, desse nosso Meet, posteriormente, por meio de software, por meio de programação, por meio de matemática, de estatística, de hardwares robustos, pessoal, com capacidade de processamento, enfim, nós somos capazes, né, de, a partir desse armazenamento, a partir desses dados que, num primeiro momento, né, estão lá estáticos, né, de certa forma, são um repositório, são aquele arquivo, né, semelhante lá como fazemos no nosso pendrive, no nosso HD, lá no nosso drive, né? Pessoal, por meio de técnicas, então, usando daí sim a ciência de dados, enfim, a gente começa a obter estatísticas importantes, e essas estatísticas, elas vão trazer informações relevantes, né, dentro lá do ambiente empresarial, aonde, num ambiente estratégico, a gente vai produzir, né, os chamados insights. Olha, mais uma palavrinha, insight. Insight é um termo aí do dia a dia, principalmente nessa nossa área aqui de inteligência de dados, pessoal, de ciência de dados e Big Data, né, o que nós buscamos insights o tempo todo. Eu vou escrever aqui, pessoal, né, olha lá, o insight. Insight significa, se a gente for traduzir, significa luz, revelação, ou seja, a gente quer encontrar algo novo, a gente quer encontrar o melhor caminho, né, isso representa o quê? Fazer o uso otimizado dos recursos dentro do ambiente empresarial, né, fazer uso, né, dos investimentos de uma forma adequada na nossa comunicação com o cliente, entender oportunidades, né, de negócio e, quem sabe, remodelar, né, o modelo de negócio da nossa empresa, e tudo isso em prol do quê? De produzir valor, de agregar as chamadas vantagens competitivas para as organizações, para ter um melhor posicionamento, para ir de encontro, pessoal, às necessidades dos clientes. Como ir de encontro a essas necessidades, eu preciso conhecer o cliente, quais as expectativas, o que o cliente entende, né, como valor, o que ele, né, quer consumir,
o que nós estamos entregando de fato enquanto empresa, seja, né, por meio de um produto, seja por meio de um serviço. Pessoal, será que está atendendo a essa expectativa? Quais são os nossos diferenciais em relação à concorrência? Como vimos há pouco, né, falamos há pouco, se a gente, então, naquele momento que a gente vai fazer a nossa opção de compra lá no e-commerce e há uma infinidade de possibilidades, por que o cliente vai escolher justamente o nosso negócio, da minha empresa, o meu produto, o meu serviço? Então, é extremamente importante, né, esse conhecimento do mercado, do cliente, para que a gente possa tomar as decisões adequadas, para que sejam bases das nossas estratégias. E é aí, então, que os dados agora, eles entram, né, como, de fato, uma ferramenta, né, como matéria-prima que vai produzir, então, esse importante valor. Tá clareando, pessoal? Eu sei que é uma introdução, talvez a gente já, né, esteja, né, de certa forma, familiarizado, mas pode ser que seja o meu primeiro contato, né? Então, quero entender, né, aí com vocês, tá tranquilo? A gente está começando a compreender essa importância da comunicação digital, desse armazenamento de dados, produção de valor. A gente tem essa percepção, né? Então fica aqui já a dica, né? Tudo aquilo que a gente está no dia a dia ali navegando, clicando, né? Entendam que a gente está fornecendo uma informação que lá na outra ponta, dentro do ambiente de estratégia, né, vai servir como dado, né, para as análises, para conhecer ali o perfil do cliente, ok? Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Legal, Nicole. É fato, Nicole, e eu vi também já, né, e cada vez vai ser mais comum, Nicole, já tem roupas, tem, né, camisetas, por exemplo, roupas esportivas que já tem sensores que fazem uma telemetria, né? Ou seja, um sistema de informação, né, vai analisar, está recebendo dados que estão sendo armazenados e a partir, né, então, lá do atleta, enfim, uma equipe vai analisando, né, de uma forma específica, né, as variações, enfim, daquele atleta. É semelhante lá numa partida de futebol, por exemplo. Se a gente observa, né, os jogadores, quando termina lá o jogo, eles vão trocar a camisa, eles estão com um coletinho, né? Não sei como chama lá, parece um topzinho, né? Ó, me corrijam aí, hein? Mas, né, aquela vestimenta que todos eles usam, né, por baixo da camisa do time, tem lá um chip. Lá tem o GPS, né, e tem toda essa telemetria, né, o tempo todo o jogador ali, né, então está sendo monitorado qual foi a velocidade média, o quanto que ele se deslocou, qual é o nível de saturação, de oxigenação, batimento cardíaco, e isso muda o aspecto fisiológico depois desse atleta, né? Há pouco tempo, né, o esporte, aí tomando então esse exemplo aí como o futebol, né, a preparação física era geral, né, genérica para um time. Hoje ela é individualizada, né, para que cada jogador, cada atleta, então, tenha uma performance, né, otimizada ali de acordo com o seu perfil fisiológico, o seu momento, né, com as informações que, né, estão sendo coletadas. Ok, pessoal? Mas vamos lá, vamos avançando, então, né? E aí, dentro desse ambiente de tecnologia, né, dessa comunicação digital, nós dizemos hoje que nós vivemos na era da informação. A gente vai encontrar aí, com certeza, né, abordagens também, né, de autores, pesquisadores que vão dizer, nós vivemos na era do conhecimento, na era digital, na era da internet. Todas essas abordagens estão corretas e são adequadas ao momento atual da nossa sociedade. Eu gosto de trabalhar
a era da informação, porque a gente vai aprender e vai entender que há uma diferença quando a gente olhar, né, o conceito de dado, informação e conhecimento são distintos. Então, quer dizer que não é, né, se por acaso eu tenho informações sendo disponibilizadas, não me garante que eu estou produzindo conhecimento. Então, eu não gosto de, assim, né, determinar que vivemos nessa era do conhecimento, tá? Informações, sim, porém, o conhecimento, a gente vai ver que a gente precisa, né, do olhar humano, da nossa compreensão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai entender essa diferença. Mas dentro, né, desse momento atual, então, né, digital, sobretudo, a gente tem alguns fenômenos importantes aqui para o nosso tema, que são eles aí a transformação digital, é a presença da tecnologia, pessoal, que ganhou uma aceleração após a pandemia do Covid. As empresas tiveram que, né, passar a se comunicar por meio da internet. Por quê? Porque a gente teve o isolamento social. Então, a tecnologia foi inserida nas empresas de uma forma geral, né? Mas aqui a gente tem ali uma gama importante de tecnologias. A gente fala do cloud computing, que é computação em nuvem. A gente fala, né, então, de todo esse aspecto da indústria 4.0, que entra automação, robotização, as máquinas cada vez mais autônomas, né, trabalhando com bastante dependência de software, né, de hardware, de conectividade, né, de redes e computadores. A gente tem, né, a tecnologia 5G chegando aí na comunicação celular, né, na comunicação móvel, que vai ampliar a capacidade, né, de performance da gente transmitir e receber dados, né, a velocidade da internet será ampliada, né, então isso é importante, sem a gente, assim, prestar atenção, né, mas vamos pensar o carro autônomo, tá? A gente já, com certeza, deve ter visto, né, alguma notícia, o Uber autônomo, enfim, né, chegando, mas a gente vai ampliar para logística, para distribuição, né, olhando o contexto empresarial, né, caminhões autônomos, pessoal, né, então vejam, né, se a gente parar e pensar rapidamente aqui, fazer um exercício, um carro autônomo, ele está lá, né, com câmeras, sensores, com GPS e está num deslocamento. Imagina que entrou ali um cachorrinho, atravessou a rua. Essa tomada de decisão do veículo, pessoal, ter que frear, né, para evitar um acidente, depende de uma velocidade, de uma agilidade para processar os dados, para capturar aquela imagem, né? É só um exemplo para a gente trazer a importância do 5G. Aí no dia a dia, uma vez que a gente vai ganhar, né, e vai multiplicar essa velocidade, vejam quanta confiabilidade, quanto potencial que a gente pode agregar para serviços importantes que dependem, né, de uma consulta remota, né, aos dados, informações que estão armazenados na nuvem e que tem que passar por um processamento para ter uma tomada de decisão, para ter uma instrução, um comando, né, como frear, por exemplo. Né, vejo, então, a importância que a gente passa a ter. E aí a gente tem, né, o Big Data, pessoal, junto com ciência de dados, né, com essa cultura data-driven, que a gente vai falar sobre ela, né, e na unidade 2 a gente vai vai colocar um zoom aí nesse Big Data, mas nada, né, não é nada mais do que a gente começar aqui entendendo que é um grande armazenamento de dados com uma diferenciação. Quando eu falo de dado, principalmente no ambiente empresarial, onde as empresas têm os seus sistemas de informação, né, seus sistemas de gestão, tem lá o banco de dados tradicional, né, armazenando ali o cadastro do cliente, armazenando as transações e vendas, o contas a pagar, o contas a receber da empresa, contabilidade, né, os recursos humanos, enfim, tudo isso tem uma estrutura padronizada de armazenamento,
né, são dados com campos ali definidos, né, numéricos, texto, né, aqui é um nome, aqui é um endereço, aqui é um CPF, aqui é um código do produto. Então, são dados estruturados, nós vamos falar sobre isso. Mas quando eu vou olhar para o Big Data agora, a gente vai ampliar, a gente vai entender que o Big Data, além desses dados estruturados, é o vídeo, é o áudio, é a figura, é o emoji que a gente coloca lá na curtida na rede social, é a biometria, é o dado, né, da geolocalização. São dados não estruturados, dados que não têm um padrão pré-definido e que são hoje cada vez mais os tipos mais comuns que nós cada vez produzimos com mais velocidade, numa maior variedade, né, o tempo todo. Então, esse conjunto agora também desse tipo de dados, somado aos dados, né, então, né, já amplamente utilizados, os dados estruturados, juntos eles formam Big Data. Aquilo que eu falei, agora os dados são armazenados. E, no momento atual, onde a tecnologia, né, vem passando ao longo do tempo, né, das últimas décadas, né, passando, então, por atualizações importantes na sua capacidade de processamento, né, as CPUs, memórias, essa velocidade das redes de computadores, essa capacidade de armazenamento, com tudo isso agora, né, sendo integrados, a gente passou a ter uma condição especial de aprofundar essa análise dos dados. Ou seja, a gente vai conseguir ir a fundo, né, nesse armazenamento, né, por essa facilidade da tecnologia, que nós, como, né, seres humanos, não teríamos condições, dentro de um tempo razoável, para obter esse chamado insight que eu falei para vocês, a ter uma descoberta importante, a identificar uma oportunidade e, sobretudo, pessoal, a começar a atuar de uma forma proativa, de uma forma preventiva. Opa, o meu equipamento, se eu não fizer uma manutenção lá na minha empresa, ele vai dar um problema num curto prazo. Ou seja, a gente trabalha uma visão preventiva, proativa, preditiva, por onde estamos agora, a partir do histórico, né, dos nossos resultados, olhando lá para a empresa. Qual é a nossa projeção de vendas agora para esse ano 2026? Cada vez de uma forma mais antecipada, a gente consegue ter uma assertividade maior para olhar para o futuro. E isso, então, é fruto, né, desse fenômeno Big Data. Tá bom, pessoal? E aí a gente olha, né, a terceira caixinha, inteligência artificial. Pessoal, eu vou preparar um momento especial, seja no terceiro encontro ou no quarto encontro, tá? Como ficar melhor, eu vou ver aí no decorrer, mas a gente vai fazer um exercício também usando inteligência artificial para a gente fazer análise de dados. Vocês vão ver o quanto que a gente ganha de tempo, o quanto que a gente ganha de apresentação visual, né, o quanto que a gente vai potencializar, né, a partir, então, da IA, né, os nossos trabalhos aí dentro desta área, tá bom? Já fica combinado aqui para vocês. Mas inteligência artificial também é um produto, pessoal, né, que é, né, uma consequência a partir dos dados desse Big Data. Ou seja, o que é uma IA, uma inteligência artificial? Né? Nada mais é, então, né, por meio ali de programação, enfim, né, usando recursos tecnológicos, né, hardware, enfim, armazenamento, é uma capacidade, então, que nós passamos a fazer o uso dos dados armazenados, aonde a IA, então, basicamente, né, vamos pegar o ChatGPT, Google Gemini, né, tem disponível, né, uma infinidade de dados, de todos os variados aí, diversos temas. E é no momento que a gente está interagindo, fazendo uma conversa agora numa linguagem natural,
e a partir daí que se deu essa popularização, né, sendo que inteligência artificial já é algo aí do passado, de anos que a gente já vem, né, dentro da área da computação, né, trabalhando a respeito, pesquisando, mas chegou um momento que a gente tem recurso para aplicar, né, e aí, então, né, por meio agora de um chat, né, que se popularizou aí pelo GPT, a gente consegue, então, fazer uma pergunta e a gente tem uma resposta, então, né, bastante concisa, bastante, né, interessante, que é fruto, então, né, de uma análise estatística, probabilística, que, né, apresenta para nós a partir de um vasto armazenamento de dados que foram disponibilizados, né, para a gente simplificar. Mas também é fruto, está, de certa forma, né, também aí associada ao nosso tema inteligência de dados, cada vez mais sendo um parceiro, né, no ambiente de trabalho. E aqui, pessoal, né, para uma reflexão, eu gosto muito de, né, uma abordagem, né, de um autor americano, que ele se discute muito, né, a questão ética, né, e é muito prudente, sim, né, a gente ter preocupações, enfim, mas quando entra no debate da empregabilidade, a IA ela vai tomar empregos. Pessoal, a IA não vai tomar o emprego, na verdade, quem vai tomar o emprego, né, é a outra pessoa que sabe mais o uso da IA do que, de repente, né, o outro concorrente lá, né, no mercado de trabalho. Então, olha a importância, porque é um fenômeno que veio, né, de uma forma que se tornou um marco para a sociedade. Da mesma maneira que a internet, há pouco tempo, se tornou um marco importante, mudou o comportamento da sociedade. Mais recentemente, lá em 2007, o lançamento do iPhone, um smartphone que agora tem o que? Uma tela touchscreen, né, uma tela onde que no toque a gente, né, dá o comando, e entrou o conceito de loja de aplicativos. Vejam, naquele momento o celular deixou de existir e nasceu o smartphone, pessoal, né, e mudou também o comportamento da sociedade. E agora a inteligência artificial, de uma forma assim, né, astronômica de impactos que já, né, vem produzindo, também está mudando e vai mudar o comportamento da sociedade, né, e ela vai ser inserida na nossa área, aqui no nosso tema, né, no aspecto de inteligência, no aspecto, né, da gente tomar decisões no ambiente de negócio, decisões estratégicas, tá bom? Estou falando bastante hoje aqui, hein? Né, bastante teórico esse primeiro contato, mas é para a gente mais ter um aquecimento, pessoal. Essa nossa unidade 1, né, ela, eu procurei desenvolver no material de uma forma palatável, né, de uma forma até simplista, mas, né, trazendo o conteúdo necessário para a gente ter essa compreensão, para a gente entender, né, de fato, né, qual é esse contexto, como que a gente, né, faz uso dos dados, né, e dentro, né, desse momento atual, então, da nossa sociedade, né, que se comunica digitalmente, tá bom? Deixa eu só ver aqui no chat. Sim, André, a informação é valor. A gente vai ver a cultura data-driven. Dado, informação, conhecimento produz valor, tá bom? Mas a gente vai ver que essa produção do valor, ela está relacionada também com a ação, com o agir, né? Não adianta nada dentro de uma organização ter lá os KPIs, né? Os KPIs, os indicadores nas TVs, mas se não houver uma cultura de gestão que tome decisões de fato baseada nos dados, nas informações, né, a gente não produz esse valor esperado, esse valor em potencial. Então, esse valor ele também está implícito o agir, a ação, ok? E aí você ia me perguntar, né, se tem IA nessa área. Tem. A gente vai ver e vai gostar muito, com certeza, tá bom? Bora lá então, mais um pouquinho.
no contexto da gestão empresarial. Eu só vou passar bem rapidamente, até porque o nosso horário, né, a gente tem um compromisso aqui de não ficar passando muito de 1 hora. Hoje eu vou passar só uns minutinhos, né, vocês vão me dar esse desconto pela questão da apresentação inicial, dos recados iniciais, mas eu não vou tomar muito tempo de vocês. Se vocês me deixassem, eu gosto do tema, eu vou longe aqui, hein? Mas vamos lá, né? No ambiente empresarial, o mundo como conhecíamos. Um barquinho navegando tranquilo, um obstáculo lá distante. Dá para, né, acertar a rota para não ter perigo nenhum. O mundo mudou, pessoal. Olha isso aí. Né, esse barquinho não consegue nem enxergar mais. Né? A gente vê essa onda enorme aí, né? Que traz o quê? Traz um sinônimo para a gente de incerteza. Né? Como assim? Se aqui eu tenho previsão, enxergo lá na frente, agora eu não posso errar, não posso me dar o luxo de tomar uma decisão, pessoal, sem, né, me basear, né, de uma forma concreta em dados, informações, porque a chance de errar é muito grande e a gente não pode se dar o luxo de errar, porque senão o que vai acontecer? Essa onda, esse mercado vai engolir o nosso negócio. E quando eu falo dessa onda engolir, pessoal, o que está acontecendo? Vou dar um exemplo aqui, né? Foi o transporte de aplicativo chegando, causando impacto no táxi convencional. É o banco digital, Nubank, né? Causando impacto no mercado, né, dos bancos aí tradicionais. O que mais que a gente pode citar de exemplos aqui, pessoal, de mudanças recentes, né, que a gente se passaram a ser, né, rotina, né, na nossa vida. A gente tem aí iFood, a gente tem Netflix. Olha lá, citamos ali na imagem, né, como nostalgia, as locadoras. A gente viu a fita cassete, né, na década de 90, a gente tinha que comprar, né, depois veio o CD e até o DVD, mas, né, eu gostava de uma música da banda, tinha que comprar o disco inteiro. Hoje não, hoje a gente tem o quê? A gente tem uma assinatura, não é mesmo? A gente escuta o que a gente quiser, a hora que a gente quer, né? Assim como é o consumo, né, do streaming, de uma forma geral, da Netflix, enfim, né? Então, o nosso barquinho aqui, pessoal, de repente, era a empresa Kodak. Pesquisem o case da Kodak, empresa trilionária, líder mundial, que chegou dentro dos laboratórios da Kodak, Kodak, pessoal, sabe do que eu estou falando, né? Quem nunca ouviu falar. É o antigo processo de tirar fotografias. Quem não foi aí na casa dos avós, não tem lá uma fotografia, o porta-retrato ainda, né, a fotinha impressa? Ou seja, a gente utilizava uma máquina fotográfica que dentro dela tinha um filme, né, fotográfico, uma capacidade de 24, 36 fotos, né? E aí a gente ia na viagem, tirava fotografias lá, né, e depois ia revelar, né? E só depois que a gente ia ver o resultado. Por quê? Porque não era digital. Não é como hoje, que a nossa câmera digital consegue codificar numa linguagem, então, né, lá do dígito binário, e rapidamente, tira do celular, já está lá postado na nossa nuvem, a gente já coloca lá, né, na nossa rede social. Então, olhando para esse barquinho aí, como exemplo da Kodak, que era o líder mundial, empresa, né, detentora, né, desse monopólio aí das câmeras fotográficas, dos filmes fotográficos, que dentro do seu laboratório, seus engenheiros descobriram, desenvolveram, né, a fotografia digital e levaram para a gestão, para o board, para a alta direção. E qual foi a resposta? Não, né? A gente não quer competir com a gente mesmo. Deixa como está, né? Mais tarde,
pouco tempo mais tarde, o que aconteceu? Né? A tecnologia está ali evoluindo. Aí, de uma forma externa, a Kodak, né, chegou no mercado as câmeras digitais, que, claro, conquistou certamente pelo benefício, pela facilidade, conquistou o mercado e essa onda engoliu a Kodak. Pessoal, a gente tem diversos exemplos, né? Existe um gráfico no ambiente aí que a gente gosta de olhar, né, no ambiente da gestão empresarial, que nós chamamos as 50 maiores empresas, aquelas que são, né, então, as de maior valuation, maior valor de mercado, né? É um ranking. Vamos pegar as 50 maiores. Cada vez num espaço de tempo menor, ou seja, em menos tempo, há uma troca. Né? Essa empresa que está hoje entre as 50 deixa de estar, que há décadas atrás era, né, a gente não imaginava esse movimento. Por quê? Porque a inovação não se dava no ritmo como acontece hoje. E hoje, quando a gente fala de inovação, pessoal, ela está o tempo todo ocorrendo. Veja aí, a gente está produzindo insights, a gente está analisando dados, a gente está descobrindo oportunidades, a gente tem a tecnologia, aqueles fenômenos que a gente viu há pouco, né, disponíveis, né, para as empresas com mais facilidade, em menor custo, está acessível. Então, a gente vive num ambiente, como a gente vê aqui, esse barquinho. Ou seja, é imprescindível que as organizações adotem essa inteligência de dados para que elas consigam sobreviver, para que elas, sim, causem impactos, né, aos seus competidores, ou que elas vão lá desbravar novos mercados, novas oportunidades. O que não dá é ficar estático ali, achando que, né, a tradição somente, né, garante um futuro. Não, pessoal, né, quando a gente fala tradição, né, anotem aí que eu gosto muito, né, nas reuniões de planejamento, a abordagem precisa ser assim, tradição com inovação, ou seja, raízes, né, com asas, pessoal, as raízes, aquilo que, todo o aprendizado, todo o histórico, tudo aquilo que foi conquistado, né, com muito trabalho ao longo do tempo, agora tem que somar, pessoal, com novas ideias, né, com produção de insights para poder, né, continuar, né, sobrevivendo, então, num cenário cada vez mais dinâmico, mais desafiador. Tá claro para nós aqui? Vocês concordam comigo? Bacana. Obrigado, André, Nicole. Deixa eu aproveitar aqui. O André escreveu: eu crio o relatório para vários usuários, vários setores da empresa. Lá usamos o Proteus da TOTS. Então, jogo a query direto no BI, em Direct Query para criar os indicadores. Acaba sendo mais ágil. É o pipeline, André, que a gente vai falar. Tá bom? Esse fluxo desde a coleta dos dados até a produção da informação a ser consumida. Perfeito. Tá bom? Emily, sim, também. Obrigado pelo feedback. Pessoal, só mais um pouquinho, então, tá? Esse cenário aí, né, tá mais aqui um termo, um acrônimo, né? O VUCA, assim como a gente escuta hoje também uma abordagem de Bunny, eu gosto do VUCA, tá? Essa montanha-russa na gestão empresarial, mas a palavra, né, que se destaca para mim, pessoal, e eu tenho visto aí nesses 28 anos que eu estou aí, né, no mercado, é o U, né, da incerteza, pessoal, aonde de fato a gente precisa, né, dos insights, a gente precisa da revelação de luz, e são os dados que vão permitir, né, que a gente tenha mais segurança, mais assertividade, né, que a gente use os nossos recursos de uma forma mais inteligente dentro aí das organizações, tá bom? Quando eu falo organização, pessoal, entendam, né, que eu tenho empresas, eu tenho,
né, o microempreendedor. Também, se eu sou um empreendedor, eu também preciso fazer as análises, pessoal, não importa o tamanho, né, do mercado, da empresa, todos da mesma forma precisam de diferenciais, precisam entender, conhecer o seu cliente, fazer uma boa gestão dos seus recursos, por meio aí, né, dos dados, das análises, a gente vai entender, tá bom? Mas organizações, então, não importa o porte, o tipo, o segmento, né, se é uma empresa privada, se é do setor público, se é com fins lucrativos ou não, todas elas têm que fazer o uso, né, de uma forma inteligente dos seus recursos. Bom, e aí, então, avançando mais um pouquinho, né, aqui bem rapidamente eu trago, né, para fechar esse panorama, né, desse contexto na gestão empresarial. Aqui eu trago o quê, pessoal? Eu já fui falando, né, que a tecnologia está disponível, eu fui falando, né, que a gente tem muita oferta, né, que significa alta competitividade, que a gente tem que entender, conhecer, olhar para o cliente para se diferenciar, né? E aí a gente fala que é uma experiência do cliente, que envolve toda a comunicação, contato, né, até o produto, pós-venda, e toda a cadeia envolvida com fornecedor, a logística, a entrega, tudo isso entrega daí de fato, né, uma experiência, e aí vai fidelizar o cliente, a gente vai ter uma boa avaliação, que vai fomentar cada vez mais, né, que a nossa empresa seja uma referência. Mas de tudo aqui eu quero destacar a cultura data-driven. Olha aqui esse termo agora para vocês anotarem no glossário. Data-driven, ou seja, dirigida por dados. Cultura, então, que vai tomar decisões na empresa baseado nos dados, nas informações. O que é isso, então, pessoal? É um novo modelo de gestão, cada vez mais agora fazendo parte no dia a dia, né? Para a gente não ser engolido lá, como a gente viu aquele barquinho lá pelaquela onda, para que a gente tenha capacidade de enxergar mais à frente, para a gente tomar decisões mais assertivas. Então, essa cultura data-driven é um modelo de gestão que usa dados, né, para basear o tomador de decisão dentro da organização. Em qualquer nível, pessoal, no operacional, no tático e também, sobretudo, no estratégico. Ok? Vamos lá mais um pouquinho, então, né? Os exemplos que eu fui citando aqui, né? De empresas que têm o DNA já da tecnologia, empresas que descobriram uma oportunidade, né? E aí eu super recomendo que vocês pesquisem e vão conhecer cada um desses cases, como que surgiu a ideia, né? Qual foi o recurso ali inicial, pessoal, de repente, né, com recurso otimizado, sem grandes investimentos, mas, né, com a visão estratégica de oportunidade, a gente pode alavancar um negócio. Airbnb, por exemplo, né, o pessoal estava numa conferência onde havia superlotação da hotelaria, e aí, por que não, né? Aquele pensamento, tanta oportunidade, de repente, né, de imóvel, até para o proprietário gerar uma renda extra, por que não fazer, né, alocação temporária? Assim como foi com o Uber, o pessoal linkou, né, conectou, né, a oportunidade à demanda, ou seja, né, como que era o modelo do táxi? Você tinha que se deslocar até um ponto de táxi ou ligar numa central, né, e aí sem acompanhamento, sem previsão do custo da corrida, né, um serviço muitas vezes como havia um monopólio, né, sem um devido cuidado para garantir essa experiência, né, para o cliente. Por que não conectar com o uso da inteligência? Aquele motorista, né, que se dispõe agora com o seu veículo próprio, então, através de um aplicativo,
que vai conectar quem está mais próximo, olha lá, usando, né, a localização geográfica daquele que está demandando agora, que está solicitando, e aí a gente tendo, né, toda essa gestão atualizada de entender a avaliação, quem é a pessoa, qual é o veículo, né, qual é o rate dela, né, o quanto que avaliam ela, né, enfim, qual é o custo, flexibilidade de pagamento. Então vejam, pessoal, e aí eu recomendo vocês estudarem todos esses cases, né, o da Netflix é muito interessante também, todos eles da Amazon, né, que hoje é uma grande plataforma, né, enfim. Mas vamos lá, então, né, essas são, né, elementos que estariam dentro daquela figura, dentro daquela onda que amanhã surge um novo e vem, né, e o cliente, o meu cliente da minha empresa, que está lá há 50 anos operando, vai olhar para o meu negócio agora e não vai mais ver o valor. Ele vai achar algo mais interessante que agrega, né, um recurso melhor, né, às necessidades dele. Então, esse é o grande risco, né, que a todo momento as organizações têm que estar se antecipando, têm que estar, né, buscando já e se proteger e, por que não, já se diferenciar com novas oportunidades. Tá bom? Vamos lá, então, né? E aqui tem algumas palavrinhas chaves, né, que elas se linkam quando eu falo essa cultura data-driven, né? Um bom ambiente de gestão hoje, né, uma empresa ela tem que se adaptar rapidamente. Olha lá, adaptabilidade, agilidade, sinergia. Aqui eu falo de tempo, pessoal, agilidade, né, ou seja, tomar decisões, né, assertivas é importante, mas também tem que ser no time certo, no time correto. Não adianta eu deixar para amanhã, como foi a Kodak, por exemplo. Surgiu o pioneiro lá à frente, tomou a frente. Pessoal, a gente perdeu a oportunidade. E a sinergia, né, para que essa adaptação aconteça no tempo certo, dentro da organização tem que ter um processo afinado, ajustado, com boa comunicação interna, para que a coisa aconteça de uma forma coesa, né, aí, por meio, então, dessa sinergia desejada, ok? E aí o planejamento, tomada de decisão, quando eu falo planejar é tomar decisão hoje pensando no resultado futuro, é colocar as minhas apostas, né? Ou seja, qual é o caminho que a gente vai direcionar a nossa organização, pessoal? E aí a gente precisa se basear em dados e informações robustas, ok? E, claro que, sobretudo, né, então a gente já está percebendo a necessidade da tecnologia, de fazer o uso de uma boa gestão de informação, gestão de TI, né, olhando para as inovações, ok? Guardem essa figura do camaleão, tá? Porque o camaleão ele tem essa característica, né, da camuflagem, de se adaptar para se proteger. Então, quando a gente for, né, resumir, né, lá no momento da avaliação, por exemplo, né, numa questão da importância da tecnologia, né, dos dados, no contexto da gestão empresarial. Lembrem lá do camaleãozinho, né, ele vai ajudar a gente a relembrar essa questão, né, da adaptabilidade, né, enfim, da importância da agilidade, né, e aí a gente sabe, então, que os dados, enfim, vão ser a nossa ferramenta, né, para essas características, ok? E aí, mais um pouquinho, né, olha lá, né, começando aí já agora a pensar, né, em visualização, então, né, de elementos aí, de gráficos, né, das informações, dos dashboards. Pessoal, os dados permitem a produção de insights significativos para as organizações. Como já vimos, então, é por meio dos dados que a gente vai ter essa luz, né, essa revelação, esses insights significativos. E aí, então, o desafio, pessoal, né, cada vez mais é a gente trabalhar de uma forma estratégica acerca das informações do dia a dia, né? Não é só
pensando lá num novo negócio, né, numa diferenciação do meu produto, mas é na eficiência, é melhorar, inclusive, o processo atual, né, fazer uma boa gestão de problemas, na verdade, né, adotando uma perspectiva de buscar evitar o problema. E, claro, quando acontecer, ter agilidade em resolver, né, de uma forma eficaz e de uma forma eficiente. Pessoal, olha aí uma diferenciação. Ser eficaz significa acertar, resolver, atingir o objetivo. Mas melhor ainda se for, além de eficaz, também eficiente, que é usando o recurso de uma forma, né, inteligente, gastando pouco, evitando desperdício, né, num tempo menor, com mais agilidade. Tá bom? E, né, sobretudo, né, planejando, pessoal, determinando objetivos, metas e os seus indicadores. Aqui é o DNA da cultura data-driven. Quando eu falei há pouco, né, que é uma cultura onde a gente vai dirigir, vai ser dirigida por dados. Quando a gente fala ali objetivos, metas, indicadores, fiquem tranquilos que isso eu vou exemplificar, eu vou demonstrar para vocês, a gente vai, né, produzir também. Mas é a partir de um planejamento, ou seja, qual o resultado que eu quero obter em quanto tempo. Perdão que cliquei sem querer aqui. Né, são as nossas metas que a gente quer alcançar. E aí a gente vai colocar lá os nossos indicadores para a gente, no meio ali, durante, né, essa jornada, a gente já ir acompanhando e se antecipando. Será que eu estou no caminho certo? Ou será que está havendo algum desvio que está me mostrando que eu não vou atingir o resultado, mas ainda está em tempo de eu ajustar a rota, né? Tomada de decisão o tempo todo. Iniciativas, como eu coloquei ali no último tópico. Iniciativa é ação, tá bom? É projeto, ok? Pessoal, muita informação, estou falando bastante, né? Mas deixa eu colocar aqui, e aí eu vou fechar por hoje, tá? Tem muito mais coisas, de qualquer forma eu vou compartilhar com vocês nos slides. Não se preocupem, tá? Que eu vou também postar lá no nosso fórum um resuminho aqui, tá? Em vídeo, inclusive, né, do que eu estou abordando aqui no encontro e o que eu gostaria ainda hoje de ter complementado. Mas por conta do horário, já está passando, né, meia hora a mais, e aí, né, já deu, né, por hoje, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos olhar aqui, né, essa definição. Olha que interessante. As únicas vantagens competitivas que uma empresa tem são aquilo que ela coletivamente sabe, a eficiência com que ela usa o que sabe e a prontidão com que ela adquire e usa novos conhecimentos. Pessoal, olha a importância. A gente está falando que as vantagens competitivas, então, né, depende de como que a empresa usa o seu conhecimento. E o que é o conhecimento, pessoal? Onde está registrado esse conhecimento, né? Como que a gente socializa, compartilha de uma forma estratégica esse conhecimento a partir dos dados, das informações. E, claro, somando também, né, quando a gente fala em conhecimento, tem o conhecimento tácito das pessoas, de acordo com as suas experiências na área, as suas vivências, né, tudo isso conta, tudo isso é o capital intelectual das organizações. E cada vez mais, então, está relacionado, né, para se diferenciar, ou seja, para ter essa vantagem competitiva, como que a empresa usa esse conhecimento, a agilidade com que ela usa de acordo com a necessidade e como ela continua produzindo, adquirindo novos conhecimentos. Eu concordo, assim, plenamente com essa visão, com essa reflexão, porque na prática é o que toda empresa busca hoje, pessoal, né? Fazer o uso adequado dos seus recursos de uma forma a produzir valor, a produzir vantagem competitiva, né, para se posicionar melhor no mercado cada vez mais, então, competitivo. Nosso barquinho lá, né, com alta imprevisibilidade.
Tudo bem? Posso encerrar por hoje aqui, pessoal? Tá bom por hora? Vocês querem avançar mais uns minutinhos? Eu falaria ainda aqui as diferenças entre dado, informação e conhecimento, e também os tipos de análises, as análises, né, descritiva, diagnóstica, né, preditiva e prescritiva. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar e aí eu vou encerrar. Eu vou mostrar uma telinha aqui para vocês. Pessoal, olha só. Né, quando a gente falou aqui de dashboards, de dado, informação, de ser dinâmico, de tomada de decisão, olha, a gente está vendo aqui um painel, ou seja, um dashboard online, aqui é um Power BI que foi citado, né? Mas vejam, a gente está acompanhando aqui no dia a dia, né, o vestibular da universidade, onde a gente vai tendo um funil, inscritos, aprovados, matriculados, uma linha, né, temporal ao longo dos meses, a gente vai vendo por polo, por curso, pela forma de ingresso, se é o Enem, se é a redação, e a gente vai, inclusive, né, conhecendo o perfil do candidato, por exemplo, cliquei aqui, né, só para vocês terem uma visão, né, a gente sabe de onde vem geograficamente, a gente sabe o perfil por gênero, e vejam que eu posso olhar, né, de uma forma macro, geral, mas eu posso olhar por um curso, né, por um polo específico, né, enfim, a gente tem o que aqui? Uma análise que nós chamamos de descritiva. Eu estou aqui recebendo informações que descrevem eventos para mim. Vamos nos colocar como tomadores de decisão. Então, eu consigo, né, produzir conhecimento a partir dessas informações. Conhecimento no nível, eu estou crescendo, estou diminuindo, né? Quais são as cidades que estão tendo mais procura, qual é o curso que tem mais procura, por exemplo, né? Enfim, tudo isso são informações que no dia a dia, né, colaboram para produzir conhecimento. E aí o tomador de decisão vai agir conforme a necessidade, conforme essa dinâmica que está se apresentando, está se descrevendo, uma análise descritiva. Vamos olhar um outro exemplo, outra ferramenta. Tá aqui a ferramenta que a gente vai usar, o Google Locker Studio, tá? Aqui eu tenho, então, agora, né, uma pesquisa de satisfação de clientes. Né, a gente vai aprender aqui, por exemplo, né, uma métrica importante, uma metodologia, e, pessoal, aqui vale para qualquer tipo de empresa. As empresas precisam conhecer o seu cliente, né? E aí essa metodologia, baseado naquela pergunta que certamente você já respondeu, né? Eu recebi lá, de 0 a 10, né? Qual a probabilidade de você indicar o produto ou a nossa empresa a um amigo ou um familiar, sendo 0 muito pouco provável e 10 muito provável de indicar. Conforme, né, a resposta entre essa escala de 0 a 10, a gente vai classificar o cliente em promotor, em neutro e detrator. E isso vai trazer, pessoal, uma informação muito relevante, muito estratégica, né, para que a empresa possa fazer ajustes, de repente, para cada vez ela obter, né, aqui um resultado melhor dessa informação que a gente está vendo aqui, ó, NPS, Net Promoter Score, né, aonde a gente quer estar o mais próximo possível do 100%, tá? Significa o quê? Um 100% é que teríamos todos os nossos clientes sendo promotores da nossa empresa, ou seja, extremamente satisfeitos. Mas a gente vai ver que aí também a gente vai avaliar o nível que a empresa se encontra no momento. Nesse caso aqui, nesse exemplo, está numa zona de aperfeiçoamento, mas poderia estar numa situação de risco e poderia estar numa situação já de qualidade ou até de excelência. A gente vai estar falando a respeito. E tendo os insights. Olha aqui, ó, o insight aqui é o preço. O meu produto tá bom,
o meu atendimento é bom, mas o cliente não está satisfeito com o preço. Ou seja, ele não percebe de uma forma justa o preço que eu estou vendendo em relação ao valor que ele está recebendo pelo produto. Pessoal, o mercado é essa troca, né? E a gente tem que ter essa percepção de valor. Quando a gente vai comprar algo, a gente vai ter, ó, isso é caro. Não, isso está barato, porque a gente tem, mesmo que intuitivamente, a gente faz esse julgamento, né, em relação ao valor que aquilo nos traz. Tá bom? Se é um preço que merece ser pago ou não na nossa visão, né? Na visão do cliente. Aqui o preço está altamente alarmando que não. Então, é um diagnóstico, análise diagnóstica aqui, com apontamento de um alerta vermelho em preço. E aí a empresa vai ter que abrir agora. Se o preço não está competitivo, o meu processo precisa ser melhorado. Eu preciso rever contratos com fornecedores, eu preciso ver a minha produção, né, se eu posso torná-la mais eficiente, né, tornar o meu produto num custo de produção menor para que eu consiga colocar o preço de venda melhor, sem impactar tanto a minha margem de lucro, né, a lucratividade da empresa. Veja o quanto que as coisas são interligadas, o quanto é importante, e não dá para trabalhar no escuro, né? E aí, então, eu falei de uma análise descritiva, uma análise diagnóstica, e aí eu vou ter outras duas agora, pessoal. Até aqui, qual que é a diferença? Eu estou olhando dados já do passado, que aconteceram, informações que, né, elas estão contando para mim esses cenários, tanto aqui das matrículas, né, é o pessoal que vai se matriculando, que me subsidia, né, com esses dados para eu produzir essas informações, e aqui da mesma forma, a partir da pesquisa, né, em relação à resposta de cada participante dessa pesquisa, de cada cliente, 208 que responderam nesse exemplo aqui, tá? Mas agora eu não quero olhar do passado até o momento atual, eu quero também prever o futuro. E aí nós temos outros dois tipos de análise. A gente tem a análise preditiva e análise prescritiva. Vamos entender rapidamente aqui, olhando para dashboards. Olha uma análise preditiva. Pessoal, isso daqui é um painel, né, dentro de um ambiente educacional, então, que me demonstra qual é a probabilidade de um aluno não terminar o curso, baseado na situação atual. Veja lá, né, qual que é a rotina acadêmica? Acessar o campus digital, realizar atividade no prazo, obter uma nota, né, ter uma performance para aprovação, né? Que mais, pessoal? Tem o aspecto financeiro do pagamento de mensalidade. Se dentro de todo um histórico, eu começo a, por meio da tecnologia, analisar, olha, os alunos do curso, né, vou dizer aqui, de medicina veterinária, por exemplo, que tem esse tipo de comportamento, começa a faltar tanto, né, não entrega atividade, tem desempenho assim assado, ele é um perfil que evade. Aí o que muda, pessoal? Muda aqui, dentro do ambiente de gestão, a gente começa a olhar antecipadamente. Opa, esse aluno aqui tem que acender uma luzinha vermelha. Eu não vou esperar mais chegar ao ponto, né, de lá na frente, daqui a um tempo, o aluno não deu, está indo embora, né? Então eu vou tentar auxiliar, entender, vou chamar para conversar de uma forma proativa. Ou seja, eu estou por meio de uma técnica, então, que vai buscar num grande volume de dados, que vai me trazer um apontamento baseado no meu histórico, no meu perfil, no meu aluno, do meu ambiente. Ele vai me apontar, então, uma previsão, né? E aí a gente trabalha proativamente. Tá certo, pessoal? Análise preditiva. E aqui a gente vem ainda para uma mais ainda impactante para esse olhar de futuro, uma prescritiva. Pessoal, aqui eu fiz o embaralhamento dos dados, tá? Há uma técnica, né, que a gente adota, né, por conta
quando nós vamos tratar, por exemplo, de LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente faz a anonimização. Aqui eu já fiz o embaralhamento de dados, né? Então são números fictícios, né? Todos na verdade, aqui, né? São técnicas em ambiente, né? De testes, né? São dados fictícios para a gente poder olhar como exemplos aqui. Mas vejam, né? Em dados fictícios, pessoal, preparei hoje aqui para essa conversa, né? Desse nosso primeiro encontro. Se eu olho aqui o vestibular, por exemplo, no ano anterior, eu tive uma performance, e eu vou comparando agora o meu desempenho atual em relação ao anterior, e eu estabeleço uma meta, né, por exemplo, financeira, e ter um crescimento, né, do meu resultado. De acordo com a dinâmica do que está acontecendo, eu vou tendo aqui, vamos pegar o exemplo aqui do EAD, que é um cenário aqui, né, que fica melhor para exemplificar. Olha só, eu tenho o quê? Para atingir a meta que eu estabeleci, com base no meu histórico, eu ainda precisaria de 725 novas matrículas. E aí vejam que para uma área de marketing, uma área comercial de uma empresa, vejam que eu tenho um ticket médio, um preço médio, e eu tenho uma média de desconto. Então, de acordo com o desempenho, a estratégia comercial da empresa vai sendo mais segura em aumentar desconto ou não, em valorizar, né, o teu produto, o teu preço, mas acompanhando e tendo um subsídio da tecnologia, então, nesse caso, que vai me demonstrando, vai me prescrevendo a ação, né, de uma forma para que eu atinja aquilo que eu estabeleci. Olha que legal que é. E tudo isso se aplica, pessoal, nos mais diversos cenários, na manutenção, em vendas, né, na prestação de serviço, em qualquer área. Se eu perguntar hoje para quem trabalha já, teve alguma experiência, né, na rotina de trabalho, né, a gente consegue pensar em algo onde a gente poderia fazer, né, por meio do dia a dia de acompanhamentos, uma análise que ajudasse a gente a otimizar ou a gente atingir algum objetivo, algum resultado específico. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ô, André, vi aqui, seria sim, André, muito legal, pode compartilhar sim. Na unidade 3 e 4, principalmente, que a gente vai fazer os projetos, né? A gente pode combinar aí, André, você compartilha aí com a turma, muito legal, tá bom? E aí, claro, sim, que a gente faz sugestões. Perfeito? Pessoal, de fato, agora, então, eu vou estar encerrando, tá? Antes aqui de uma mensagem final, eu quero pôr aqui na tela. Eu quero perguntar a vocês têm algo a dizer? Alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo em ordem, falei muito. Me perdoem passar um pouquinho aqui do tempo, né? Alguém quer dizer algo? Tudo em ordem, legal, tô vendo aqui. Mas vocês vão se acostumar, hein? A partir dos próximos encontros, ó, quero ver microfone aberto, quero ver aí, quem sabe, né, carinha de vocês. Pessoal, estamos juntos, tá? A gente, né, tem aqui todo um empenho, né? E a nossa satisfação é ver o sucesso de vocês, pessoal, tá? Então, assim, não tem dúvida bobinha, né? Eu fico, né, tímido em perguntar. Não existe isso, pessoal. Como eu sempre disse, né? A aprendizagem, o conhecimento, a gente constrói, trabalha em conjunto aqui, tá bom? Então, né, ó, como a Kemily escreveu, vou ler o conteúdo. Perfeito, não deixem de ler o conteúdo, não deixem de ver as videoaulas, pessoal. Eu vou postar mais informações. Eu já postei, eu mandei um e-mail para vocês hoje, me confirmem se receberam, e coloquei lá no fórum. Eu criei um infográfico lá no fórum, pessoal, né, que resume os principais tópicos da unidade 1. Tá bom? Eu entendo, ok, mas na próxima semana
a gente já vai estar mais aqui, todos nós aqui, familiarizados e vamos acelerar, tá? Então, eu quero agradecer o feedback de vocês, a atenção, a participação. Peço desculpas novamente por passar um pouquinho do horário hoje, mas eu quero encerrar aqui esse primeiro encontro, deixando essa mensagem aqui, né, de São Francisco de Assis, né, patrono da nossa universidade, que é quem nos inspira, pessoal, né, dentro aqui da Universidade de São Francisco. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, tá bom? Então fica a dica aí, né, que vale a pena o nosso esforço, o nosso empenho, mesmo que seja um pouquinho do tempo, se for possível, deem uma estudadinha, né, algumas páginas por dia, e aí a gente, com certeza, daqui a pouco, né, tá fazendo, né, as coisas aí de uma forma muito, muito mais significativa, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso, bons estudos. Wagner, meu parceiro, muito obrigado, né, novamente, né, ao longo da semana, o Wagner está aí com vocês também, e eu junto, né, na medida aí que surgirem as necessidades, e desde já espero vocês no próximo encontro, hein? Forte abraço, pessoal, muito obrigado, vou parar a gravação aqui. Boa noite, fiquem todos com Deus, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu. Obrigado.